Tem que lembrar. Uma sociedade ela pode passar por uma crise econômica, né? Acontece. Os Estados Unidos passaram, né? 29, sim, tudo mais, enfim. Até para uma guerra civil, né? A guerra civil americana, tudo mais. Ela sobrevive, né? Agora, quando uma sociedade, os seus membros, elas começam a perder, é isso que o Alan falou. Quando a insensibilidade às questões morais mais caras, ela passa a reinar, você não precisa de guerra civil, não precisa de crise econômica, não precisa de nada. Ela vai ruir. Uma sociedade que ela começa a aceitar, a insensibilizar-se, né, aos ataques aos seus valores mais caros, ela vai ruir por conta própria. Lembrar que isso, os comunistas perceberam isso, o movimento revolucionário, né, já, na verdade Stalin percebeu antes, né, o professor Olavo explica lá, enfim, mas isso adquiriu forma, assim, em dado momento, com a escola de Frankfurt. É importante entender o seguinte: combater a corrupção é importante, ter projeto de economia para a economia crescer, avançar e tudo mais, tudo isso é de importância inquestionável. Né? Inaugurar a água lá do São Francisco Nordeste, isso aí não está pondo em questão a importância não está em questão a importância dessas coisas. Porém, a coisa mais importante para nós, para os brasileiros de modo geral, e vale para os americanos, para o Ocidente, é a preservação dos seus valores. Se você se torna insensível a eles, você pode ter resolver problemas econômicos, combater a corrupção na sua superfície, mas aquela sociedade, ao longo do tempo, ela vai se corroer, até que ela perde a sua identidade, suas raízes, suas histórias. Isso acontece muito hoje na Europa, por exemplo. Alguns estudos acadêmicos apontam até o fim do Império Romano, conta desse fator, e até uma frase do historiador que diz que as civilizações elas não são destruídas, elas desmoronam. Uma frase parecida com isso, alguma coisa nesse sentido. Então isso reforça de novo a importância de uma figura como o próprio Trump nos Estados Unidos e de Bolsonaro no Brasil. Porque a gente elegeu o Bolsonaro, claro, para combater a corrupção, para acabar com a tomada cá no Congresso, para tudo aquilo que a gente sabe, né, o seu programa de governo, e a razão pela qual nós o apoiamos. Mas o sentido último da vitória de Bolsonaro foi justamente o resgate, isso que a gente chama de agenda conservadora, que é você entender que esses valores caros estão sendo roubados, né, principalmente aqueles que atingem a estrutura básica, que é o núcleo familiar, e que isso é objeto de engenharia social, de uma ação deliberada, de uma ação feita pelos meios de comunicação, por televisão, por novelas, etc, mas também por ação própria daqueles que estão na estrutura máxima de poder, como foi o caso, por exemplo, na época do governo Obama, com o caso envolvendo Epstein e outros. Então eu vou finalizar aqui dizendo isso, ou seja, nós temos que entender que a nossa luta ela é espiritual, e ela é fundamentalmente moral, para defender aquilo que nós julgamos correto, que é nossos valores familiares, nossos valores morais, aquilo que é o objeto e o alvo das ações da mentalidade revolucionária. Ou seja, a perversão e a mentalidade revolucionária andam juntas, elas andam por uma finalidade muito clara, eles querem nos destruir, aquilo que nos é mais caro. E para fazermos frente a isso, a gente tem que reafirmar esses valores. Ter a luta política convencional, digamos, mas a reafirmação recorrente desses valores é um caminho que a gente tem obrigação de seguir para a gente fazer frente a esse inimigo, né? E esse inimigo tem um nome, é esquerda, é globalista, é comunista e tudo aquilo que a gente conhece, né?